Olá, queridos, tudo bem? Nós vamos falar então, nessas duas videoaulas, a respeito da Idade Média. Lembrem-se que a Idade Média é um período bastante extenso e, por ser um período tão extenso, ele acabou sendo dividido em duas fases. Quando nós falamos do feudalismo, quando nós falamos da organização feudal, nós estamos falando da Alta Idade Média. Lembrem-se que a Idade Média, por ser um período bastante longo, foi dividido em duas fases: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Até então, nós só falamos a respeito da Alta Idade Média. Vimos o processo de ruralização ocorrido na Europa, vimos o surgimento de reinos bárbaros, dando ênfase ao reino dos francos, o mais importante de todos, justamente por ter sido o primeiro povo bárbaro a se converter ao cristianismo, justamente por terem empreendido um processo de expansão territorial bastante intenso e por terem impedido a islamização da Europa. Quando nós falamos do feudalismo, o modo de organização feudal, ele surge na Europa em meados do século VIII, início do século IX. Quando nós falamos do feudalismo, lembrem-se que foi um modo de produção, lembrem-se que foi um modo de organização da Europa Ocidental. Não houve feudalismo na Europa Oriental, não houve feudalismo na Península Arábica, no norte da África. Não, o feudalismo é uma organização típica da Europa Ocidental. E nós temos características bastante peculiares desse sistema. E é justamente sobre essas características que nós vamos falar a partir de agora. É muito importante nós lembrarmos que, quando nós falamos da cultura feudal, do modo de organização feudal, o feudalismo foi, na verdade, a fusão dos elementos culturais entre germânicos e romanos. O elemento principal, ou seja, o laço principal que os germânicos contribuíram foi a ideia do comitatus. Lembra do que foi o comitatus? O comitatus foi aquela tradição em que o chefe, o líder de um exército, escolhia os seus melhores guerreiros para dar a eles as melhores terras, em troca da lealdade, em troca da fidelidade. Em contrapartida, este guerreiro, que agora se tornou nobre, ele passava a ser então um conde, um duque, um marquês. Então, essa noção de reciprocidade, advinda da prática conhecida por comitatus, deu origem aos laços de sucerania e vassalagem. Quando nós estivermos falando mais para frente a respeito sobre a organização feudal, nós vamos ver que o sucerano é aquele que cede a terra e o vassalo é aquele que recebe. E que eles estavam unidos pelo laço, né, de reciprocidade. Então, os laços de reciprocidade da sucerania e vassalagem eram os mesmos laços do comitatus. Então, se lá na provinha do vestibular perguntaram a vocês qual prática germânica deu origem ao feudalismo, vocês podem citar que a principal foi, portanto, o comitatus. Quando nós falamos dos romanos, né? O que os romanos legaram, o que os romanos contribuíram para a formação do feudalismo.
Alguns podem pensar no cristianismo, sim, tá certo, não tá errado, não. Mas o principal é o conceito do colonato. Lembrem-se que quando os romanos começaram a sofrer a crise escravagista, eles desenvolveram uma prática para suprir a falta de mão de obra, ou seja, o colonato. O que viria a ser o colonato? O grande proprietário de terra permitiria a entrada de colonos em suas terras. Daria a eles um lote de terra para que neles os colonos cultivassem. E em troca, os colonos deveriam dar parte da produção. Então, essa ideia de colonato deu origem à prática feudal chamada de servilismo. São dois elementos bastante importantes da organização feudal e que são resultados da fusão cultural entre romanos e germânicos. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das características do feudalismo. Galera, primeiro de tudo, quando eu falo feudalismo, a primeira coisa que deve vir à mente é que a Europa sofreu a ruralização. Se eu estou falando que a população em massa saiu da cidade e foi para o campo, obviamente as cidades perderam a importância. Logo, nós temos então o enfraquecimento comercial. O comércio, ele enfraqueceu tanto que muitas cidades ficaram vazias, abandonadas. A moeda deixa de ser utilizada, porque os povos faziam entre si a troca sem envolver moeda, ou seja, o escambo. A sociedade, como antes, ela permanece sendo uma sociedade hierarquizada, ou seja, caracterizada pelas diferenças sociais, caracterizada pela hierarquia, o mais importante, o menos importante. E lembrem-se que a relação de dependência entre esses estamentos era muito grande. Essa relação de dependência pessoal, ela é herança da relação de reciprocidade. Compreende como uma coisa vai levando a outra? Nós tínhamos ainda uma necessidade de investir na defesa, na militarização. Por isso que nós falamos que durante este período eles foram povos bastante guerreiros, violentos. Lembrem-se que os castelos medievais, os castelos feudais, eles não eram lindos, eles não eram luxuosos, eles não eram caracterizados pela pompa, pela riqueza. Não, eles eram fortalezas. Paredes grossas, muros altos, poucas janelas. Porque em períodos de guerra, as pessoas que viviam no feudo se abrigavam dentro do castelo. E uma das características mais marcantes do feudalismo consiste na fragmentação do poder. Galera, pensem no Luís o Piedoso, o filho de Carlos Magno. Quando Luís o Piedoso morreu, os seus 3 filhos começaram a brigar pelo trono. Ou seja, eles desrespeitaram a regra da primogenitura. E a Igreja Católica, para evitar um colapso, para evitar uma guerra, acabou então dividindo o Império Carolíngio em 3 partes. Ou seja,
No lugar de um império surgiram 3 reinos. Os nobres, sejam eles condes, duques e marqueses, ficaram extremamente irritados com os novos reis, porque estes reis desrespeitaram a tradição. E estes reis começaram então a perder o seu poder, porque os nobres foram se afastando. Quando a Europa começou a ser novamente alvo de novas ondas de invasões, estes reis não tinham como se defender, porque estavam isolados, estavam enfraquecidos. Daí a importância dos reis firmarem alianças com a nobreza. Eu te dou terra e em troca você me dá lealdade e fidelidade. Opa, laços de suzerania e vassalagem. Então, o maior do maior dos maiores suzeranos foram os reis, que gradativamente foram perdendo os seus poderes. Na Europa feudal, não existia apenas 1, 2, 3 governantes. Existiam centenas. O governo, ele era local, o governo, ele era exercido pelos senhores feudais. Em um período cujo poder estava tão fragmentado, em um período de total descentralização política, pensem, de que maneira a Europa continuou unida? Em um período de total fragmentação, seja ela territorial, seja ela política, como que os europeus mantiveram-se unidos? A resposta é uma só. O elemento unificador da Europa feudal foi, portanto, a Igreja Católica. A religiosidade foi o único fator que possibilitou, então, a união dos povos europeus. Galera, tudo passa a ser visto, tudo passa a ser explicado através da fé, através de Deus. Desde uma folha de árvore que cai, a um terremoto, a um surto de doença, tudo era explicado através da fé. A influência da religiosidade na vida das pessoas passa então a ser chamado de teocentrismo, beleza? Então, nós vimos muitas características feudais. Vamos retomar então nas principais. Politicamente falando, não havia um poder unificado. Muito pelo contrário, o poder político ele era descentralizado, ele estava fragmentado. Se ele estava fragmentado, ele estava na mão de quem? Da nobreza? A nobreza europeia passou então a exercer o poder neste período. Lembrem-se dos senhores feudais. Eram eles as autoridades máximas neste período. A economia era uma economia agrária. A economia estava voltada para garantir a subsistência da população europeia. Como o comércio desapareceu, foi muito comum a prática da troca sem envolver moeda, ou seja, o escambo. Então, se eu pedisse para vocês caracterizarem a economia feudal, eu poderia utilizar 3 adjetivos. Eu diria que ela foi agrária, ou seja, baseada na atividade agrícola.
Eu diria que ela foi voltada para garantir a subsistência, ou seja, produzia somente aquilo que era necessário para sobreviver. E eu diria que ela foi uma economia amonetária, ou seja, que não utilizou moeda. Eu posso resumir essas três características em uma única expressão, dizendo que a economia feudal foi uma economia autossuficiente. A palavra autossuficiente quer dizer agrária, amonetária e de subsistência, beleza? A sociedade. A sociedade, nós vamos dizer que foi uma sociedade estamental. Galera, o termo estamental nos sugere que os indivíduos estavam divididos em grupos que não possuíam, que não usufruíam da possibilidade de ascensão social. Quer dizer que, se o indivíduo nasce no grupo de servos, ele vai permanecer sendo servo. Se o indivíduo nasce no grupo dos nobres, ele vai permanecer sendo nobre. Então, a sociedade estamental, ela foi uma sociedade caracterizada pela falta de mobilidade. Dentro dessa sociedade, nós tínhamos um grupo que exercia maior poder e maior influência sobre os demais grupos, que era o clero. Por isso que nós falamos do poder clerical. O clero era o estamento, ou seja, o clero era o grupo que estava acima de todos. Por isso que nós vamos falar que a Igreja Católica exerceu total influência sobre a vida das pessoas. Galera, lembrem-se que para muitos a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas. Lembrem-se que a Idade Média para muitos foi entendida e compreendido como sendo um período de ignorância, justamente por explicar tudo através da fé. A religião cristã católica foi, portanto, a predominante na Europa Ocidental. Lembrem-se que dentro da Igreja Católica, a autoridade máxima era exercida pelo Papa. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da sociedade feudal. Sabemos que, ao analisarmos uma sociedade, a utilização da pirâmide nos indica que, quanto mais próximos do topo, maior importância, e quanto mais próximos da base, menor importância. Aqui nós temos o primeiro estado, ou primeiro estamento. Aqui nós temos o segundo estado, ou segundo estamento. E por último, nós temos o terceiro estado, ou terceiro estamento. O primeiro estado, portanto, era representado pelos clérigos, ou seja, membros da Igreja Católica. O clero, ele estava subdividido em dois grupos, ok? O clero estava dividido em dois grupos. Nós temos aqui o alto clero, assim como também nós temos aqui o baixo clero. Vocês já vão entender a razão pela qual o clero estava dividido em alto e baixo clero. O segundo estado, ou segundo estamento, ele era formado pela nobreza.
Quando eu falo da nobreza, eu estou me referindo aos senhores feudais, ou seja, daqueles homens poderosos que controlaram os feudos, assim como eu também tenho uma grande quantidade de cavaleiros, beleza? Então, tanto os senhores feudais como os cavaleiros constituem a nobreza. Prof, qual a diferença de um para o outro? Os cavaleiros eram aqueles que se dedicavam à guerra. Eram nobres, mas não controlavam, não tinham, não exerciam o controle de terras, ok? Vamos entender aqui. Suponhamos que um senhor feudal teve 6 filhos, ok? O primeiro filho, o primogênito, vai ser o seu herdeiro. É para ele que o feudo vai ser deixado. Tivemos aqui 2 mulheres, não importa, vão casar, vão morar com seus maridos e constituir família. O filho mais velho, aliás, o filho mais novo, perdão, ele vai seguir vida religiosa, ou seja, ele vai ingressar na igreja. Opa! Filho de nobre vai para o alto clero. Beleza? Os 2 filhos que sobraram, eles se tornam cavaleiros. Vão se dedicar à guerra. Para quem sabe um dia conseguirem ter as suas próprias terras. Esses 2 filhos que dedicaram-se à guerra, estes 2 filhos que passaram a ser cavaleiros, eram, portanto, os nobres, porém sem terras. Beleza? A base era constituída, então, pelos servos. Prof, servos era a mesma coisa que escravos? Não. Escravo é bem, escravo é comercializado. Servo não. Era muito comum também que os servos tivessem muitos filhos. Afinal de contas, quanto mais filhos, mais pessoas para trabalhar na terra. E era também muito comum que o filho mais novo de um servo ingressasse no clero. Mas quando este filho de servo ingressava no clero, ele ingressava no baixo clero. Então, o alto clero era constituído por membros da nobreza. Por isso eles levavam uma vida luxuosa, por isso eles viviam em palácios. O baixo clero era constituído por membros do terceiro estado, filhos de servos. Eram monges, freiras, eram religiosos que levavam uma vida muito mais simples. Então, por mais que o clero seja um estado, ele estava dividido em 2 partes: alto clero, baixo clero. Alto clero formado por nobres, o baixo clero formados por filhos de servos. Beleza? Então, o clero é aquele grupo que oram, ou seja, são aqueles que rezam. Os nobres são aqueles que guerreiam, que lutam, e os servos são, portanto, aqueles que trabalham. Beleza? Prof, estamos falando de um feudo, mas o que de fato era o feudo? Era uma grande propriedade de terra. Porém, todo feudo ele estava dividido em 3 partes.
Nós tínhamos o manso senhorial, nós tínhamos o manso servil, assim como também nós tínhamos o manso comunal. O manso senhorial, olha para o nome, galera, senhorial, era a área que pertencia, que era exclusiva para o senhor feudal. Percebam que aqui, ó, nós temos o quê? Castelo. Lembrem-se que o castelo não indica riqueza, luxo, não, é uma fortaleza. Aqui nós temos o manso servil. Olha para a palavrinha servil. Era a área onde os servos viviam, era onde nós tínhamos a aldeia, ou seja, conjunto de casas simples, teto de palha, chão de areia batida. Era ali que os servos viviam com as suas famílias. Olhem nessa imagem maior aqui, ó, que vocês vão poder observar as hortinhas no interior, ó, de cada casinha. Galera, no manso servil, nós tínhamos, portanto, o espaço comum dos servos. Aquelas terras pertenciam sim ao senhor feudal, mas quem viviam nela eram, portanto, os servos. E a outra região era o manso comunal. Apesar de ter esse nome, né, comunal, apesar de indicar, né, ser algo comum, não era comum a eles. Nenhum servo poderia entrar no manso comum se não tivesse a permissão do seu senhor. Se ele fizesse sem a permissão, ele poderia sim ser duramente repreendido e penalizado. No manso comum, era muito frequente a criação de animais ou mesmo áreas de bosques, tá bom? Galera, agora eu quero que vocês observem bem essa imagem. Percebam que no manso senhorial eu tenho uma área de produção. Percebam que no manso servil eu tenho outra área de produção. A área de produção do manso senhorial pertence ao senhor feudal. A área de produção do manso servil pertencem aos servos. Beleza? É muito importante que vocês tenham isso em mente. Um servo, ao adentrar com sua família em um feudo, ele tinha uma relação também de reciprocidade, de dependência com o senhor feudal. Todo servo tinha com o seu senhor feudal inúmeras obrigações. Então, da mesma maneira que suceranos e vassalos tinham uma relação de dependência, os servos também tinham uma relação de dependência com o senhor feudal. Por essa razão, nós vamos dizer que os servos, para poderem permanecer em um feudo, para estarem seguros em um feudo, eles tinham que cumprir com várias obrigações. Do contrário, não poderiam permanecer nessas terras. E são justamente essas relações de dependências que nós precisamos ter bastante claras neste momento. Eu tenho a relação de dependência que existia entre nobres, que é o laço de sucerania e vassalagem, assim como eu também tenho a relação de dependência entre senhores feudais e servos.
Vamos falar da primeira relação de dependência. O suzerano oferecia a proteção ao seu vassalo e, em troca, ele lhe promete auxílio, lealdade, fidelidade. Vamos pensar que o primeiro de todos os suzeranos foi o Carlos Magno, correto? Foi ele quem deu início a essa prática conhecida como comitatus. Nós também tínhamos uma relação de dependência muito grande entre servos e senhores feudais. Os senhores feudais eram os vassalos. Sim, os senhores feudais eram os vassalos. E os servos, para poderem permanecer na propriedade do senhor feudal, eles tinham que se comprometerem a cumprir com as suas obrigações. Por exemplo, nós vamos falar que a primeira obrigação era a corveia. Quando eu falo da corveia, eu estou falando da necessidade de prestar serviços obrigatórios. Galerinha, o que vocês entendem sobre serviços obrigatórios? Isso aí, tenho certeza que alguém lá no interior, lá no íntimo, deve ter pensado em algo que não pode ser recusado, né? Uma obrigação. Todos os servos tinham que trabalhar nas terras do Senhor. Naquela imagem que nós acabamos de observar, eu não acabei de falar para vocês que no manso senhorial existia uma área de produção? Vocês acham que era o senhor feudal que botava a mão na massa, que ia trabalhar? Não, era o servo. O servo era obrigado a trabalhar de 3 a 5 dias por semana nas terras do Senhor. Se uma ponte caísse, quem é que ia consertar? O servo. Se o moinho precisasse de reparo, quem ia fazer? O servo. Porque o servo era obrigado a prestar serviços para o senhor feudal. E como que eu chamo essa obrigação? Corveia. Isso daqui é questãozinha de prova, hein, galera? Com toda certeza eu vou cobrar de vocês a respeito disso aqui. Uma outra obrigação era a talha. Nós vamos falar que a talha nada mais era do que o pagamento pelo uso da terra. Prof, seria como se fosse um aluguel? Dá para dizer que seria sim uma espécie de aluguel. Lembra que eu falei para vocês que no manso servil existia uma área de produção? Metade, ou em alguns casos, 3/4 da produção, os servos tinham que dar para o senhor feudal. Galera, isso não é pagar pelo uso da terra? É uma obrigação. Uma outra obrigação era chamada de banalidade. Pagamento pela utilização de instrumentos do feudo. Suponhamos que os servos utilizaram o forno do senhor feudal para assar 10 pães. A quem pertencia o forno? Ao senhor feudal. Portanto, 5 pães ficavam com o senhor feudal. Suponhamos que os servos utilizaram o celeiro do feudo para guardar 60 quilos de trigo, 30 quilos
era pago ao Senhor. Então, tudo que os servos utilizassem que não fossem deles, que pertencesse ao feudo, ou seja, ao senhor feudal, era necessário pagar. Vocês devem estar pensando assim: poxa, então o servo ficava sempre com a menor parte? Sim, o servo é o explorado. A maior parte ficava sempre com o senhor feudal. E a quarta obrigação que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos dizer que ela se assemelha ao que hoje nós chamamos de dízimo. Era uma obrigação que os servos tinham para com a igreja, o tostão de Pedro. A única das obrigações que não eram feitas com o senhor feudal e sim com a igreja, beleza? Então, enquanto, os filhos de nobres estavam se dedicando à guerra, treinando lutas, caças, nos bosques, os servos estavam trabalhando duro no campo, porque os servos eram, a mão de obra predominante, beleza? Então, prof, quer dizer que durante o feudalismo não existiu rei? Mentira. Existiu sim, porém eles não tinham poder, porque o poder era exercido pelo senhor feudal. Cada feudo tinha o seu próprio exército. Por isso que os nobres tinham tantos filhos, para que eles tivessem vários guerreiros. Os servos, eles só eram convocados em última instância, porque convocar os servos é deixar o campo ao Deus dará, ou seja, é deixar o campo sem trabalhadores. Quando nós falamos da cavalaria medieval, eles também eram extremamente, digamos que, influenciados pelo desejo de um dia se tornarem vassalos de alguém. Ou seja, de um dia poderem se tornar vassalos de alguém, beleza? O treinamento era bastante rígido, os meninos começavam desde os 7 anos a aprender a manejar armas, aprender a cavalgar, enfim. Enquanto que as mulheres, levavam uma educação mais preparada para casa, uma educação mais materna, vamos dizer assim, Quando nós falamos da Igreja Católica, neste período, lembrem-se que ela foi a instituição de maior importância. O clero foi a instituição, foi o grupo de maior influência na vida das pessoas, beleza? Muitas vezes vocês podem ouvir a expressão clero regular e clero secular. O clero regular é aqueles membros da igreja que viviam afastados, muitas vezes em monastérios, cumprindo penitência, muitas vezes eram aqueles que tinham um propósito religioso mais forte, mais intenso. Enquanto que o clero secular, na maior parte das vezes, era o alto clero que vivia uma vida bastante luxuosa, bastante mundana. Durante a Idade Média, nós vamos falar que os hereges eram os pecadores. Ou seja, aqueles que contrariavam, aqueles que iam contra a Igreja Católica.
Judeus foram considerados hereges, bruxas foram considerados hereges, e para combater a heresia, heresia vem a ser pecado, herege, pecador, nós tínhamos o Tribunal da Inquisição. Aquela fogueira que era montada, né, em praça pública, justamente para punir aqueles que deveriam ir para o inferno, aqueles que eram os pecadores. Eu coloquei alguns slides para vocês de alguns dos principais instrumentos de tortura que foram utilizados pela Igreja Católica para obter confissões. Então, muitas vezes, o cara poderia nem ser um herege, mas a tortura utilizada pela igreja era tanta que ele acabava, né, assumindo uma culpa que não era dele. E muitas vezes ele tinha, então, um destino bastante trágico, sendo muitas vezes queimado em praça pública, tá? Então, neste período, muitas pessoas que se dedicaram, né, à medicina alternativa acabaram sendo considerados como bruxos. E como vocês podem ver, nós tínhamos, né, instrumentos bastante tenebrosos que foram utilizados pela Igreja Católica durante o período da Inquisição, tá bom? Então, lembrem-se que, mesmo existindo um poder descentralizado, mesmo existindo, né, um poder fragmentado, o elemento que foi, o elemento que garantiu a unidade europeia foi, portanto, a Igreja Católica. A Igreja representava, então, um dos pilares de sustentação do feudalismo. Beleza? Galera, paramos por aqui então. Em um próximo vídeo nós estaremos falando então a respeito de outras, né, características desse período. Gostaria muito que vocês então realizassem a TMTC das duas últimas aulas da Bienal 1, tá bom? Beijão, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.